Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos ao vivo, Alexandre? O som? Estamos sim, estamos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham pela web rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos no ar com o programa Estudando a Codificação Espírita, onde nos cabe o estudo do livro O Céu e o Inferno. E hoje, em razão de hoje nós estarmos no dia 23 de dezembro de 2022, nós vamos fazer um programa especial. Vamos pedir licença aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pela web rádio Cristo Consolador e aqueles que nos acompanham também por todas as redes sociais da web rádio. Nós vamos pedir licença porque hoje nós temos um personagem fundamental para a gente falar sobre ele. É o aniversariante, que daqui a pouco a gente está comemorando o aniversário dele, o nosso querido Jesus, o governador dessa terra, desse planeta, aquele que é responsável pelos destinos do nosso planeta, que ajudou a criar, a fundar esse planeta e, ao mesmo tempo, nos ajuda no caminho a seguir. Então, hoje o programa vai ser dedicado a Jesus, o Cristo. Bom dia, meu amigo Guilardo. Bom dia, minha amiga Cristina Buquerque. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilardo. Bom dia a todos que nos ouvem, nos acompanham através desse canal. Como sempre, é uma alegria estarmos aqui, poder compartilhar com vocês e deixar uma mensagem para a reflexão do final de semana. Estamos vivendo um período assim muito bonito, um período do ano que nos convida às reflexões, os corações estão abertos às confraternizações, ao amor, à paz. E Guilherme hoje está com pressa, né, de começar o programa, porque não queria nem deixar a abertura terminar, já estava, bom dia, estou aqui. É isso, Guilherme? Exatamente, e é porque, na realidade, eu estou achando que o meu celular, que eu estou fazendo pelo celular hoje, ele está um pouco adiantado. Enquanto vocês estavam lá na vida, eu já estava ao vivo. Dado me chamando para cobrança maior, mas isso realmente, a gente está doido para começar realmente isso hoje, porque hoje é um dia, como o Alexandre falou, especialíssimo, né? Hoje é um dia da gente prestar uma homenagem, né? Aquele tributo de gratidão àquela pessoa que tanto bem, aquele espírito que tanto bem nos tem feito, né, Alexandre? Tem nos encaminhado, tem nos acompanhado desde o princípio, desde a fundação do planeta, desde a criação, cuidou dos mínimos detalhes para que a gente tivesse
todas as condições de evoluir, de crescer, e que só não está mais alegre porque ele está aniversariando e esperando a nossa presença no aniversário dele, né, Alexandre? Que a gente possa fazer parte dessa festa, de comemorar com ele, né, o aniversário. Todo ano ele espera, né? Olha, vai, faça isso, melhora um pouquinho e tal, que é para quando você vier para cá, a gente poder comemorar junto, né? Então é isso. E como a gente está com saúde, graças a Deus, é muito bom estar aqui toda sexta-feira, né, Cristina? Estudando essa doutrina consoladora, que foi nos mandada por ele, esse presente, esse tesouro, né, que ele nos enviou através das mãos de Kardec. É realmente, e hoje, Alexandre, muito, muito bem lembrado, né, a gente tinha que falar dele, né, porque a gente só fala dos outros o ano todinho, né, por exemplo, e ele que é o mestre maior, né, no seu aniversário tem que ser lembrado, porque ele é aniversaria e o presente que ganha a gente, né. É verdade, meu amigo Guilardo, é verdade, minha amiga Cristina. Então, hoje nós vamos falar sobre Jesus, sobre o Mestre Jesus. Guilardo hoje estava azogado, né, Cristina? Tá? Eu acho que ele nasceu de 7 meses. Guilardo, meu amigo, nós vamos. nós- é, como é? 6,5. 6h30. Então vamos Nossa, lá. Hoje. Oi, Cristina. Pois não, querida. não. 6,5 ainda é menos do que 7. Ainda menos do que certo. Então nós vamos iniciar o programa de hoje passando já a palavra para a Cristina, mas antes já agradecendo aí a presença de Anderson, a presença de Jorge, que já estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado, meus irmãos, pela companhia de sempre. Né? Participem conosco, façam aqui seus comentários, digam para a gente o que é que representa Jesus na vida de vocês. Então, Cristina, passando a palavra para você, minha irmã. Você é responsável hoje pela leitura inicial. A leitura de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E Emmanuel nos fala o seguinte sobre esse versículo. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhorar. Valendo-nos do símbolo, recordamos-nos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-nas as moradias fantasiosas, que ostentam fachadas soberbas com indiferença à desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipoteca de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é indispensável que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O Cristo, sem reforma interna, o cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor,
não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então, Emmanuel aqui nos convida, né, a refletir sobre a casa espiritual, a nossa casa espiritual. Cada um possui a sua, e ele descreve aqui para nós que existem muitas casas abandonadas, muitas casas em ruínas, muitas casas desprezadas, onde o lixo está se Acredito que a nossa irmã travou é realmente, somos nós, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa memória, o espírito que reside aqui dentro, porque tudo passa neste mundo e o espírito sobrevive a este corpo e vai habitar outros corpos. E precisamos continuar. E como existe sempre a continuidade, aquilo que fizemos nesta vida, vamos levar para as vidas seguintes e assim sucessivamente. Então, nesse período tão propício que nos encontramos, onde estamos com os corações mais amolecidos e nos abrimos melhor às reflexões, que possamos realmente investigar ou analisar a nossa casa espiritual, como anda a nossa casa espiritual, se preciso remover algum lixo que está lá encostado, se eu preciso fazer alguma reforma, trocar as cortinas, limpar as janelas da alma, da forma como eu enxergo, como eu visualizo, como eu compreendo. Então, precisamos fazer essa reflexão e sobre a organização da nossa casa espiritual. Essa a reflexão do exórdio para essa manhã. Muito bem, minha amiga Cristina Albuquerque. Lembrando que hoje nós estamos aqui com nossos amigos interagindo conosco, Anderson, Jorge, e agora o nosso cadeira cativa, que não podia faltar, Francisco Paulo de Azevedo Fernandes, o Chiquinho, Sempre conosco. Está aqui participando também conosco, Magna Márcia Aquino. Bem-vinda, minha irmã Magna Márcia Aquino. Nossa irmã Ceissa Mendonça, nossa cadeira cativa também, olha. Bom dia, meus irmãos. E Chiquinho lembrando aí de todos nós. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus, né? Nesse momento, pelo momento que nós estamos agora, né? Com um programa aqui para falar do nosso Mestre Divino Jesus. Então, vamos agradecer a Deus esse momento, né? E interagir com o nosso Mestre Jesus, que é o homenageado do programa de hoje. Senhor, Pai, Criador de tudo no universo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno de Jesus, o nosso irmão espiritual que nos foi enviado por Ti, Pai amado, a fim de que pudesse cuidar dos nossos destinos. Agradecemos a Jesus a providência, sempre ativa e sempre sincera, em prol de toda a humanidade terrestre. Agradecemos o sacrifício que o Mestre fez por todos nós, saindo da altura da sua grandeza espiritual e vindo até o mundo das trevas, das dores, das provas e das expiações, para nos ensinar o caminho da redenção. Obrigado, Mestre amado, por tudo. E nesse momento, pedimos a Deus pela tua existência. Que Deus possa abençoar grandemente a sua existência, Mestre amado, e que a tua sincera presença neste planeta continue a nos guiar sempre no caminho do amor ao próximo.
E assim, com essa prece, meus irmãos e irmãs, nós iniciamos o programa de hoje, já passando aí a palavra para o nosso irmão Guilardo Bezerra, que vai fazer o nosso evangelho de hoje. É com você, Guilardo. Valeu, Alexandre. Belíssima prece, também belíssimo exórdio, Cristina, muito bom, excelente. Só me deixa um pouco triste, porque quando você falou que a gente tem que fazer uma reforma na nossa casa espiritual, eu lembro que a minha, só o arquiteto Jesus poderá ser capaz de fazer uma reforma, porque o negócio aqui é complicado, viu? Eu sou trabalhoso, mas está lutando. Temos que fazer essa reforma, né, no nosso templo espiritual. Alexandre, Cristina, bom dia, ouvinte. Eu tirei a passagem de hoje, a passagem curtinha, do Novo Testamento, a tradução do Haroldo. E tem uma partezinha aqui que eu achei muito interessante, até porque a gente passou por um momento parecido, semelhante, e isso aqui serve até para ilustrar um pouco, e serve de alerta, né? O tributo a César, que está no capítulo 22 de Mateus, do versículo 15 ao 22. Então, diz a passagem. Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo numa palavra. E enviam-lhe discípulos deles com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas verdadeiramente o caminho de Deus, e não dás preferência a ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito ou não dar censo a César? Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Por que me testais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do censo. Trouxeram-lhe um denário e diz-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? Eles lhe dizem: De César. Então ele lhes diz: Restituí, pois, a César as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus. Ao ouvirem isso, maravilharam-se e, deixando-o, afastaram-se. Esta é a passagem. Então, Alexandre, isso é um ensinamento muito importante para a gente. Pelo menos eu vou dizer, eu vou comentar aqui o que eu entendo dessa passagem, né? E é por isso que eu me identifico com o Espiritismo, porque ele nos ensina a raciocinar, ele nos ensina a pensar, tirar nossas próprias conclusões. Por isso a fé raciocinada. Por que eu me identifico muito com o Espiritismo? Porque o que diz Kardec, eu concordo plenamente, combina, eu aceito aquelas ideias. Não porque foi ele que falou, não porque Kardec disse, não. É porque, para mim, o que ele disse realmente é coerente e eu concordo com o que ele disse. Se eu não concordasse, eu também. Então, o meu entendimento sobre essa passagem é o seguinte: os fariseus, eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram misturar as coisas para ver o que Jesus dizia. Por quê? Porque eles tentaram misturar política com religião. Por quê? Porque se Jesus dissesse que não era lícito pagar o tributo a César, né, ele estaria se metendo na política, né, e seria preso por causa de política. Se, por outro lado, ele dissesse que era lícito, ele estaria infringindo a lei dos judeus com relação à religião, e seria pego do mesmo jeito. Então, ou seja, misturar política e religião é uma verdadeira armadilha, uma verdadeira arapuca. E, Alexandre, a gente viu ultimamente, infelizmente, né, nesses últimos 4 anos, muito disso. Eu vou falar da nossa parte, né, nos centros espíritas. Eu tenho uma amiga que ela é palestrante e disse que o dirigente do centro dela lá era comum ele se utilizar nas palestras dele para inserir política, né? Então, nessa parte aqui, não estou condenando, não estou criticando ninguém, estou dizendo o que eu penso, e essa passagem, ela vem para nos alertar, né? Então, quando Jesus, ele diz, ele pega uma coisa material, né, e pergunta, olha, de quem é esta imagem, esta inscrição? Ali está simbolizando, no ensinamento dele, que as coisas materiais têm que ter seu
encaramento das coisas materiais. Ou seja, nós, né, no mundo existem várias sociedades, né, vários pensamentos, e naquele pensamento que eu estiver inserido, naquela sociedade que eu estiver inserido, eu tenho obrigações com aquela sociedade. Eu tenho que respeitar as leis, as pessoas, as autoridades daquela sociedade para o meu relacionamento social. O mais interessante, Alexandre, é que ele pensa, olha só, ele pede para ver a imagem, né, que está ali. E essa imagem é a imagem de César, ou seja, César representa o político, né, o político da época, aquele que detinha o poder, que organizava as coisas, a justiça e tudo, né, do mundo material. Mas aí a gente vai pensar também, lá no Gênesis, no início do Gênesis, quando Moisés vai falar da criação do homem, ele vai dizer assim, e Deus disse, façamos, né? Ou seja, Espírito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha aí, interessante, aí usando a imagem também, ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, assim como César, a imagem de César representava as coisas materiais, e ele dá a César o que é de César. Então, quando nós somos imagem e semelhança de Deus, é que nós somos de Deus. E nós temos a obrigação, e estamos aqui para dar a Deus o que é de Deus. Nós não podemos misturar as coisas. Nós temos que viver nesse ambiente onde existe a política, onde existem essas coisas. Mas neste ambiente, eu vou ter determinadas ocasiões que eu vou ter que cuidar somente das coisas de Deus. Eu tenho obrigações no mundo social que eu vivo, mas eu não posso misturar, Alexandre. Quando eu estou aqui para devolver a Deus, para render tributos a Deus, é onde eu vou ter que fazer a minha reforma da minha casa espiritual, não é? Eu estou aqui para trabalhar, para me melhorar, para ser mais humilde, para ser mais indulgente, para ser mais fraterno, para ser mais respeitador ao próximo, para não fazer para os outros aquilo que eu não queria que me fizessem. Então, esses são os pequenos tributos de Deus, porque se Jesus ele quisesse se meter em política, Alexandre, ouvinte, ele teria vindo como César, ele não tinha vindo como um simples carpinteiro, como ele era desprezado por todos, né? Ah, esse é o carpinteiro, esse é aquele Zé Ninguém que veio da Galileia. Ele não teria vindo como César e tinha feito o que ele queria fazer, né? Mas não, ele veio para cuidar das coisas de Deus, né? Porque ele, mais do que ninguém, é a imagem e semelhança de Deus, tanto que ele dizia, né? Quem quer ver o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele é a imagem e semelhança, literalmente, né? Ele só cuidou das coisas de Deus. Ele nunca se meteu em nenhum ato político, né, Alexandre? Ele veio para cuidar das coisas de Deus. Eu passo já para você. E por isso que no tempo houve aquele momento lá entre os vendedores. Por quê? Porque estavam misturando as coisas do homem com as coisas de Deus. E isso deve ser literalmente separado. Eu posso ter minhas convicções normalmente, sem problema nenhum. Todo mundo pode ter suas convicções políticas, pode defender quem você quiser defender, A ou B ou C, não estou dizendo nada contra. Mas, na hora de você cuidar das coisas de Deus, você tem que colocar uma pedra nesse assunto e cuidar só das coisas de Deus. Bom, a gente passou, né, Alexandre, tantas intrigas, tantas desavenças, tantas inimizades, por tolices que houve, porque simplesmente queriam misturar as coisas de César com as coisas de Deus. Não é isso, Alexandre? Exatamente, meu amigo Guilardo. Valeu, parabéns aí por ter trazido esse tema aí na abertura do programa de hoje. Hoje nós estamos falando sobre Jesus, viu, pessoal? E aí eu queria dizer para vocês que dentro da doutrina espírita há uma obra de Allan Kardec, que fala muito de Jesus, viu, gente? Que é fundamental que vocês leiam e observem todas as observações que Kardec coloca lá a respeito de Jesus. Eu estou falando de uma obra que surgiu depois do desencarne de Kardec. É esta obra aqui, ó. Obras póstumas. É nessa obra maravilhosa que pouca gente lê, mas que é muito rica em informações. Kardec fala sobre Jesus em diversos momentos. Ele fala sobre a religião de Jesus, se ele havia ou não adotado alguma religião.
sobre a dupla natureza de Jesus, que é uma discussão que se tinha, né, sobre a natureza do corpo de Jesus, se ele realmente sofreu dores com aquelas torturas, porque o corpo dele seria um corpo etéreo e tal, né? Kardec fala sobre tudo isso nesse livro, a dupla natureza de Jesus, a caridade, né? Jesus e a caridade, Jesus e o espiritismo, Jesus e o poder de afastar obsessores, um estudo sobre a natureza de Jesus, nós vamos encontrar lá, o Filho de Deus e o Filho do Homem, esses dois termos que Jesus usava o tempo inteiro, ele vai falar sobre isso, né? Ele vai falar, enfim, ele vai falar sobre as palavras de Jesus depois da morte, as palavras de Jesus e a divindade dele, né? As predições dos profetas concernentes a Jesus, os milagres e a divindade de Jesus. Então, tudo isso está dito, né? Os apóstolos, a opinião dos apóstolos sobre a natureza de Jesus. Então, tudo isso está dito aqui nesse livro, Obras Póstumas. É um convite que eu faço a todos vocês para que vocês estendam um pouquinho o conhecimento sobre o Mestre, o nosso divino Mestre Jesus, olhando as observações que o próprio Allan Kardec nos dá aqui, depois de receber, obviamente, várias diretrizes, várias informações dos espíritos de escola, dos espíritos superiores, que vieram, né, ajudar na codificação da doutrina espírita e principalmente também nos ajudar um pouquinho mais a compreender, né, o nosso mestre divino, que até hoje nos influencia a caminhada aqui na Terra. Então, nós vamos iniciar o nosso programa de hoje, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, falando sobre o Mestre Jesus. Eu queria só dialogar um pouco com os nossos ouvintes e dizer o seguinte, que Jesus representa para a humanidade terrestre simplesmente... eu queria falar uma coisa que Guilardo, iniciar falando uma coisa que Guilardo falou aí e tocou na fala dele, né, que eu acho interessante, essa relação muito próxima que existe entre Deus, o Criador, e Jesus, né? A gente aprende na doutrina espírita, por até um ensinamento dos espíritos superiores, a gente aprende, né, que Deus, quando ele cria os espíritos, e Jesus é um espírito criado por Deus, né? E aí é preciso que a gente diga, porque durante muitos séculos, né, religiões desenvolveram seus sistemas religiosos e suas explicações religiosas em torno de Jesus, e muitos colocam Jesus como Deus na Terra, Deus encarnado, né? Mas nós aqui no Espiritismo vamos esclarecer a todos, dizendo que Jesus não é Deus, né? Jesus é um espírito criado por Deus. Jesus é criatura, assim como todos nós somos criatura. Deus é Deus. Ele é que não foi criado, né? Ele é que cria, né? Então Jesus foi criado por Deus. E quando Jesus foi criado por Deus, ele foi criado assim como nós fomos criados, todos nós. Simples e ignorante. Simples, né? Porque quis Deus que os espíritos seguissem uma linha evolutiva, onde ele parte da simplicidade para a complexidade. Então, surge um espírito simples, né? Então, a partir do momento em que você vai, né, vivenciando as suas sucessivas reencarnações, você vai se tornando mais complexo e vai compreendendo mais as coisas. Você surge ignorante, sem conhecer a lei de Deus, embora ela esteja escrita na sua consciência, você não a conhece ainda completamente. Por quê? Porque você está na jornada para conhecer essa lei de Deus, né? Então, está começando aí a sua jornada para conhecer a lei de Deus. Então, simples e ignorante também surgiu Jesus. Só que Jesus teve uma caminhada anterior à nossa, bem significativa. E diz o Livro dos Espíritos, né, que nessa caminhada, alguns dão trabalho para evoluir e outros evoluem mais rápido, né? E outros evoluem mais rápido. Nós podemos supor que Jesus é um desses, né? Que hoje está aqui entre nós, nos ajudando, então ele deve ter sido um aluno muito aplicado para poder hoje estar aqui, né, orientando a todos os outros alunos desse planeta, né? Então, o que é que acontece, meus irmãos e irmãs? Nós temos em Jesus o nosso irmão maior.
Nós temos em Jesus o nosso maior modelo de perfeição que nós podemos observar. E isso está dito no Livro dos Espíritos, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o maior exemplo que nós temos, qual o maior modelo de perfeição que nós temos a seguir. Os espíritos respondem sem titubear: Jesus. Jesus, vê de Jesus, observa Jesus. Ele é o maior modelo de perfeição. Então, esse é Jesus. Eu vou passar aqui a palavra para Cristina e para Guilardo para que a gente dê seguimento a nosso programa de hoje. Cristina, antes de você falar, só para fechar isso que a Alexandre falou, né, que Jesus, sabendo, né, do que futuramente iriam confundi-lo com Deus, né, tão evoluído ele era, mas tem uma passagemzinha que ele faz questão de dizer para a gente, né, Alexandre, que não é. Quando o fariseu, o doutor, o procura e diz, bom mestre, ele responde, por que me chama de bom? Bom, só Deus, olha aí a humildade dele, né? Então, ele já está atestando que ele não é Deus nessa passagem, né? Porque Exatamente. Mas aí, Guilardo, o que é que a gente tem que compreender de Jesus? Quanto mais a gente evolui, mais a gente se aproxima de Deus. Então, Jesus é o que há de mais próximo de Deus. É por isso que Jesus, na autoridade dele, ele diz na terra, na sua passagem na terra: eu sou o enviado de Deus. Eu falo pelo meu Pai. Eu digo o que o meu Pai me ensinou. Eu falo o que o meu Pai quer que seja dito. Por quê? Porque ele sabe o que o Pai quer. Nós aqui ainda imaginamos, né, Cristina? Isso. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele fala sobre isso, ele quer nos dizer que ele é o único caminho, quer dizer, seguindo seus ensinamentos, as suas orientações, ele é o único caminho que nos leva a Deus. E tudo que ele fala é verdadeiramente o que acontece, de fato. Não existe meias palavras, não existe voltas no caminho. Basta seguirmos e chegaremos. E como você mesmo falou, muitas pessoas ainda confundem Deus e Jesus. Mesmo entre as pessoas que estudam conosco nas casas espíritas, muitas vezes a gente ouve as pessoas se referindo a Jesus, mas dizendo Deus. Ainda há essa confusão, esse conflito entre quem é Deus e quem é Jesus. E como você também bem colocou, Jesus foi criado por Deus, assim como nós, e não é uma inventação da religião ou uma inventação da doutrina espírita que simplesmente criou essa história para doutrinar ou para ensinar a humanidade. Mas pesquisadores de todos os tempos, os acadêmicos mais conceituados, realmente concordam que Jesus existiu e que ele foi essa figura totalmente diferente da humanidade que já existia, né? Seres humanos encarnados, um homem encarnado em espírito, nasceu como todos os homens nascem, também teve uma família, como toda a humanidade tem uma família, um pai e uma mãe, mesmo que muitas vezes as famílias não permaneçam juntas, mas nasce de um homem e de uma mulher. E Jesus foi essa figura simples que nasceu se igualando a nós da mesma forma, e num momento tão confuso da humanidade, num momento tão difícil que a evolução humana enfrentava, né? Ainda sobre o domínio dos reis, ainda sobre o domínio dos governadores, ainda sobre um domínio muito forte, onde a palavra Jesus foi muito criticado, foi muito perseguido, porque ele trouxe toda uma renovação, toda uma esperança para aqueles que viviam escravizados, para aqueles que estavam humilhados sobre um domínio, sobre um poder. Então, ele era essa luz, ele era essa flor no meio do lodo,
essa luz, essa esperança para aqueles que quase nada tinham e que não tinham nenhuma esperança de melhora, nenhuma esperança de compreensão, de amor, de amparo. E Jesus foi essa figura que surgiu, incomodou, não tinha nada, não possuía bens materiais, não possuía vestimentas luxuosas, não tinha pessoas lhe seguindo armadas, mas simplesmente as pessoas com o coração, com a boa vontade, com a fé e com a esperança. E Jesus foi esse conselho que chegava aonde mais necessitava, aonde o desespero cobria e não tinha nenhuma luz. Ele chegava com esse amparo, com esse carinho, com essa atenção aos mais necessitados, aqueles doentes que precisavam ser curados, aqueles aleijados que precisavam e tinham o merecimento de ser curado, e ele foi colocando a mão sobre cada um, acolhendo, até aquela mulher que a sociedade repudiou, humilhou, julgou e condenou, Jesus trouxe para junto de si e orientou. Aonde estão os que te perseguem? Vai e não peques mais. Ele era esse amor, esse calor de fé, de humanidade, esse bem que invadia o coração e a mente das pessoas. E por isso, tantos seguidores, e por isso, tanta crença, e por isso, tanto se fez que, mesmo não sendo rico, mesmo não tendo bens materiais, não tendo joias, não tendo família, nomes de família, Jesus está até hoje entre nós. Não existe livros maiores, não existe quantidade de documentos ou de assuntos maiores do que se falando sobre Jesus. Em todos os lugares, na internet, nas bibliotecas, você encontra livros falando sobre Jesus. Você até pode encontrar uma pessoa que se recusa a acreditar ou ter fé, mas ele conhece a palavra e sabe quem ele é. Mesmo dizendo, eu não acredito, eu não tenho fé, eu não sei se ele existiu, mas ele conhece a história. Então, Jesus é essa figura para nós, para toda a humanidade. É isso, Guilherme. Passo para você. Eita, Cristina está inspirada, hein? Por isso que até o nome Cristina, né? Assim, Cristo, Cristina, então. Então, realmente, né? A gente é incapaz de mensurar a evolução moral de Jesus, em que patamar ele se encontra, como também é incapaz de imaginar o sacrifício que ele deve ter feito para encarnar entre a gente, né? O planejamento, o esforço, porque ninguém é capaz de imaginar em que esfera Jesus vive, de onde ele saiu lá, dos mundos altamente superiores, para vir para esse charco, para esse pântano que é a Terra, né? Onde estamos nós, tão ainda atrasados, tão defeituosos, tão teimosos, tão recalcitrantes no mal, né? Na ignorância, na perversidade, né? No ódio, né? Para nos ensinar, Alexandre. Ele sair para conviver com pessoas. Eu vou usar um termo que meu pai usava muito para me alertar, né? Para viver com gente da nossa laia, né? Ele não mediu esforço para viver com gente da nossa laia. Eu vou erguer vocês, eu vou fazer vocês fazerem a reforma da sua casa espiritual, do seu templo espiritual, né? E ele veio na época, Alexandre, que, veja bem... Ficar com o Guilherme, viu? Ele veio numa época, Alexandre, que era comum se crucificarem seres humanos, né? Era comum fazer seres humanos de objetos de escravos, né? Mas mesmo assim, ele viveu nessa sociedade, nesse tipo de sociedade, respeitou essas coisas
mas veio cuidar das coisas de Deus, né? Ele era um cidadão exemplar em tudo, né? Principalmente no que se referia às coisas de Deus, né? Então, ele é esse espírito grandioso que a gente não é capaz de avaliar o seu nível de evolução moral e se preocupa tanto com a gente, né? E olhe que ele disse, né? Esse é um conforto para mim, viu? Ele é um grande conforto para mim quando ele diz que nenhuma das ovelhas entregue a ele se perderá, nem eu. Então, isso quer dizer que nem eu me perderei. Então, eu tenho chance, né? Eu queria aproveitar a palavra de todos vocês para a gente poder situar um pouquinho esse espírito grandioso que se chama Jesus. E para isso, gente, a gente precisa ler sobre ele. E ler principalmente aquilo que aqueles que estão um pouquinho mais evoluídos do que nós têm a falar sobre Jesus. Então, eu recomendo a leitura deste livro aqui, ó. Desse livrinho aqui, ó. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é um livro de Emmanuel. Emmanuel é o autor espiritual desse livro. E Chico Xavier é o médium que deu forma a esse livro aqui, tá? Então eu queria convidar vocês a ler esse livro para poder entender quem é Jesus. O que é que esse livro diz para a gente, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina? Esse livro diz para a gente que por vontade de Deus, uma nebulosa se desprendeu do nosso Sol, do Sol que hoje aquece os nossos dias, né? O Sol que hoje ilumina os nossos dias, né? O Sol que hoje afasta as noites e nos dá, né, a luz do dia. Esse mesmo Sol que existia antes de existir a Terra, ele soltou uma nebulosa. O que é uma nebulosa? É um pedaço de massa, né, de matéria solar. O que é a matéria solar? É lava, gente. Lava, aquela lava que a gente vê quando os vulcões entram em erupção. Ainda lá dentro da Terra ainda está conservada essa massa. É tanto que quando um vulcão entra em erupção, essa massa sai. E a gente vê o que é que tinha na origem da Terra. Era aquilo, né? Que foi se resfriando, criou a crosta terrestre. Então a gente vive na crosta terrestre. Essa nebulosa que, por vontade de Deus, se desprendeu do Sol, né? O próprio Deus chamou Jesus e disse: olha, toma conta disso aqui, ó, porque isso aqui vai ser um planeta. Eu quero que você arquitete esse planeta. Eu quero que você prepare esse planeta. E esse planeta vai ser, né, palco de muitas histórias espirituais. Muitos espíritos vão ser criados para começar sua vida espiritual, né? Sua jornada espiritual a partir daqui. Outros vão ser trazidos para cá para poder ajudar esses que estão no início e trazer para cá a ciência, ensinar para eles a matemática, a história, a geografia desse planeta. Então vamos trazer outros espíritos recalcitrantes que não estão conseguindo se adaptar em outros planetas que já estão evoluindo. Vamos trazer eles para cá para ajudar. Então, Jesus é essa figura que foi escolhida por Deus, para arquitetar o planeta Terra e tomar conta da história espiritual da Terra. Então, gente, olha, tá aqui, ó, no livro A Caminho da Luz, dito por Emmanuel, a Gênese Planetária. Eu quero fazer uma leiturazinha aqui, bem rápida, ó. Ele vai falar aqui da comunidade dos espíritos puros. Olha que coisa interessante, Guilherme, Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte. Olha o que é que diz aqui Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, tá? Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, no nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros que foi eleita por Deus para tomar conta das coletividades de todos os planetas que fazem parte desse sistema. Aí ele diz aqui, ó, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos
da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, Emmanuel está dizendo que essa comunidade de espíritos puros, que é responsável pelas coletividades do nosso sistema solar, só se reuniu nas proximidades da Terra 2 vezes. 2 vezes, olha só. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Olha só. A fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição. Ou seja, a primeira vez que eles se reuniram perto da Terra foi quando a Terra nem existia ainda. Foi quando ela foi criada. Olha, vai ser criada aqui, ó. Era Deus dizendo, olha, minha comunidade de espíritos puros, aqui vai ser um planeta. E foi quando ele escolheu Jesus para tomar conta, né? E aí, ó, a segunda vez, ó. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor, a vinda de Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal de seu evangelho de amor e redenção. Então, olha, essa comunidade de espíritos puros se reuniu nos arredores da Terra, a primeira vez quando a Terra foi criada, a segunda vez quando ela, a comunidade de espíritos puros, decidiu que Jesus ia encarnar na Terra. Então, a vinda de Jesus foi um planejamento da espiritualidade superior, em que o mestre aceitou a missão. Aceitou a missão. E nessa missão eles se reuniram aqui e traçaram, olha, ele vai vir, vai ser assim, assim, assado. E muitos espíritos conseguiram captar isso, gente. Até porque eles repassavam isso. Os profetas que saíram dizendo, olha, principalmente lá entre os judeus, vai vir um Salvador. Ele vai vir e vai nos tirar do jugo. Ele vai nos tirar do jugo por exemplo, dos romanos. Esses profetas, eles estavam nada mais, nada menos retratando aqui na Terra aquilo que aconteceu no mundo espiritual. As reuniões, as decisões para a vinda do mestre. Então, tudo isso foi um planejamento. Jesus é um espírito superior, gente, que veio para nos ajudar. Então, na vinda de Jesus, era necessário um outro marco no planeta Terra. Naquele momento, os espíritos superiores determinaram, olha, a Terra já se desenvolveu o suficiente, agora é necessário que desça o mestre para ensinar o caminho a todos eles, porque agora eles já estão preparados. Foi quando veio Jesus. E Jesus apareceu como um clarão no meio de uma escuridão tremenda que pairava sobre a Terra, de materialismo, de incompreensões, de vingança. Imagine como era a comunidade dos espíritos aqui na Terra naquela época. Se hoje a gente ainda é assim, imagine naquela época, né? Que a gente era menos evoluídos ainda, né? Então, o que é que acontece? Jesus vem como um clarão, mostra o caminho e depois volta. 33 anos, o que é 33 anos para os milênios que vive um espírito, gente? Então, a vinda de Jesus é um piscar de olhos para o espírito. Se a gente fosse comparar, é como um recém-nascido que vem ao mundo e morre logo em seguida. Quando a gente compara isso para a vida do espírito. Então, 33 anos aqui foi um piscar de olhos na vida de um espírito, mas suficiente para marcar este planeta para sempre. Minha irmã Cristina, meu irmão Guilherme. Nesse de olhos, Alexandre, eu me lembrei até de uma historinha um pouco engraçada, rapidinho, sobre o que representa um segundo da eternidade, né? Diz que alguém fez essa pergunta, eu não sei se diretamente para Deus, ou assim na história, né? Ou para uma espiritualidade superior, perguntando para Deus o que representava 1000 anos. Ele disse, não, para Deus, 1000 anos é um segundo. Diz, olha, pois eu queria fazer um pedido para Deus, eu queria ganhar 5 milhões. Será que Deus pode atender? Pode. Aí, o que foi que ele disse? Não, tinha você esperar só um segundo. Ele tinha já 1000 anos. Então,
para a espiritualidade, 1000 anos é um segundo. Nada, né? Sim, Cristina, eu tomei sua palavra, mas era só para... Não, tudo bem. Tem um comentário aqui da nossa irmã Ceissa, onde ela diz: depois que passei a seguir a doutrina espírita, é que enxergo o quanto sou doente espiritualmente e passei a me vigiar mais, buscando forças para me melhorar. É muito difícil mudar. É mesmo, Ceissa, e todos nós somos doentes espiritualmente. E você, nos ouvindo, pensa dessa forma. E nós aqui que estamos falando? Onde, quando a gente estuda, quando lê, quando reflete, vem primeiro para nós, para depois a gente passar isso adiante. Então, como Guilherme mesmo diz, quando ele lê Caracteres da Perfeição, ele diz: me lembro do quanto ainda sou imperfeito. E tudo, sempre ele tem um algo a mais, é porque isso nos toca muito. E todos nós ainda somos muito imperfeitos, estamos muito longe, mas, como você mesmo diz, estamos na busca, na caminhada, por esta perfeição. Minha amiga Cristina, minha amiga, eu queria aproveitar esse comentário de Ceissa e fazer uma leiturazinha aqui bem rápida de uma parte, um trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Sabe o que é que Jesus disse, Ceissa? Olha só, vai cair como uma luva para você, viu? Ó, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Eita, olha só, o próprio mestre trazendo para a gente a consolação, minha amiga Ceissa. Nunca esmurecer, minha irmã. Essa é a lei. Nunca esmurecer, sempre reconhecer a nossa condição de imperfeitos e sempre dispostos a deixar os ensinamentos de Jesus nos modificar. Se essa fórmula tiver sempre à disposição da gente na nossa vida, aí o caminho é um caminho seguro para as nossas almas. Cristina Aguilardo. E ele mesmo falou, né, Alexandre? Isso me dá assim, uma esperança muito grande, né? Quando ele disse para a gente, né, que ele vai estar sempre com aqueles de boa vontade, né? Então, quando a gente tem pelo menos a boa vontade, né, chega um amparo, né, chega a força, a coragem para a gente melhorar, né? Ele vai estar sempre conosco. Desde que a gente tenha também boa vontade, né? Tenha consciência da nossa condição, né, Alexandre, de pecador, como teve Maria Madalena, né, que foi totalmente redimida por ele, modificada, quando ela compreendeu a situação em que ela estava e o buscou, ela se transformou. Acho que foi o maior caso, a maior conversão já registrada por Jesus. Tanto é que ela recebeu o prêmio de ser a primeira a vê-lo em espírito, né? Depois que ele morreu, que ele ressuscitou, digamos assim, ela foi premiada. Foi tão grande a conversão dela, né? Foi tão grande a boa vontade dela, que ele apareceu primeiramente, não apareceu nem para a mãe, apareceu primeiro para ela. Tão grande foi o exemplo dela, né? De
E ele está sempre ao nosso lado. Basta a gente, né, procurar, Alexandre. Ele quer que a gente procure. Como disse Cristina, né, que está escrito no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que ainda ficaria melhor citado, né, assim, eu sou o caminho da verdade e da vida. É ele que vai fazer isso. É só a gente procurar, né, a bússola está ali, o norte está ali, o exemplo está ali. Cabe a nós ter a boa vontade de procurar seguir, né? O exemplo foi dado, né? E foi o melhor exemplo que a gente podia ter, né, Alexandre? Não foi o exemplo mais ou menos, foi o exemplo máximo. Ele foi o exemplo máximo de como se tem que fazer as coisas, né? É isso. Perfeitamente, meu amigo, perfeitamente. E não é só querer a presença de Deus, não é só querer o amor de Deus sobre nós, não é só querer sobre... mas a gente também tem que preparar o nosso espírito para receber esse Jesus, para receber esses ensinamentos. Porque muitas vezes, como diz no Exórdio, a gente quer, mas a gente não está preparado para isso, não se organiza, não limpou, não organizou a nossa casa mental para receber tudo isso. Então, é necessário que, antes de querer, a gente se prepare para receber as orientações de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Prepare para receber Jesus em nós. E César comenta aqui, Alexandre, foi no Espiritismo que encontrei esse Deus misericordioso e bom. Sim, muito bem. Que bom, minha irmã. Que bom que você encontrou esse Deus misericordioso e bom no Espiritismo. Ele está em todo lugar, né? A gente encontra ele quando a gente tem boa vontade e mente aberta, a gente encontra esse Deus misericordioso e bom em vários lugares, inclusive não precisamos nem de religião para isso, nem de doutrinas para isso, né? Nem de doutrinas para isso. Mas as religiões e as doutrinas, elas existem no mundo para nos ajudar a encontrá-lo, né? Para nos ajudar a nos reaproximarmos dele, né? Porque a gente surgiu de Deus, a gente né, foi criado por ele. Então, nós, no momento da nossa criação, a nossa relação com Deus era íntima, né? Só que na nossa jornada evolutiva, a gente segue solitariamente em busca de retornar a ele, né? Essa é que é a grande religião. É tanto que o termo religião, né, em latim significa religare. Religare que tem o significado de religar a criatura ao Criador, religar a criatura a Deus, né? Então a religião é aquele instrumento que serve para nos aproximar de Deus, ou pelo menos deveria servir para nos aproximar de Deus. O problema é que ela é feita por homens, né? E os homens do mundo são imperfeitos. E essa imperfeição muitas vezes acaba se refletindo também nas organizações religiosas, e às vezes elas tomam medidas ou caminhos duvidosos e tal, que estão mais para a imperfeição dos homens do que para a perfeição de Deus. Mas elas servem no mundo para nos aproximar de Deus. Assim como a irmã, né, informa a gente agora que encontrou esse Deus misericordioso e bom na doutrina espírita, muita gente encontra ele lá no protestantismo, muita gente encontra ele lá no budismo, muita gente vai encontrar lá na religião muçulmana, com o nome de Alá, né? Muita gente vai encontrar lá entre os judeus no judaísmo, né? Enfim, e muita gente que é ateu e agnóstico vai encontrar também se tiver humildade suficiente. Humildade é tudo, e Jesus nos ensinou isso, gente. Jesus foi o exemplo maior de humildade. Queria falar aqui, viu, Guilarda, a gente está assim encaminhando para o final, sobre uma passagem da vida de Jesus, em que Jesus estava lá na última ceia, né, reunido aos seus discípulos, né, e naquele momento anunciando o seu retorno ao mundo espiritual, anunciando que estava no final da sua jornada e que tudo iria se cumprir. O que era tudo, gente? Principalmente, olha, aquilo que os profetas tinham dito, que ele ia ser preso, que ele ia ser condenado à morte, que ele ia ser morto pelos homens, né? Então ele diz ali que tudo vai acontecer. E os discípulos dele já começam a brigar entre eles para ver quem era o mais preparado para assumir depois que ele morresse. Olha só, ficavam lá brigando, burburinho. O que é que Jesus fez? Olhou, se entristeceu um pouco. Aí o que é que ele fez? Ele tirou a túnica dele
enrolou a túnica dele na cintura, a moda de como se vestiam os escravos da época. Eram os escravos que se vestiam assim. Ele se vestiu como escravo e saiu naquilo que ficou conhecido como lava-pés, lavando os pés, como faziam os escravos de todos os seus discípulos. Tanto que quando chegou em Pedro, Pedro não quis, né? Ele disse, não. Aí Jesus disse para ele, olha, se você não deixar que eu lave seus pés, pode se apartar de mim. Né? Porque aí Jesus deu uma lição maravilhosa para toda a humanidade. Porque aquele que quer se fazer maior, e aí a lição foi mais dura mesmo para Pedro, porque Pedro era o que mais queria assumir lá no lugar de Jesus. Aquele que quer se fazer, que quer ser o maior entre os homens, tem que ser aquele que seja o servo dos homens. Aquele que mais serve a eles. Esse é o maior entre os homens. Ou seja, vocês estão dispostos, meu amigo, a largar tudo na vida para servir a humanidade? Aí sim você pode assumir o meu lugar, né? Mas nesse momento, o que é que Jesus ensinava para a gente? É necessário humildade. Você pode ter o tamanho que for espiritual. Se não tiver humildade, você se afasta de Deus. O que é que aproxima Jesus de Deus? A extrema humildade que ele tem. A ponto de chegar no nosso planeta, reencarnar entre nós, entre pobres, filho de um carpinteiro. Podia ter nascido filho de um rei, né? Filho de um juiz, filho de sei lá, mas na opulência. Ele preferiu nascer sem nada. Nascendo no meio de uma estribaria, no meio de animais. Olha só quem é Jesus, gente. Como se dissesse a todos nós, ei, quer ser grande? Seja pequeno. Seja pequeno que você vai ser grande. Meus irmãos, desculpem aí, eu falei demais, acho que fiquei empolgado aí. A gente está já assim, caminhando para o fim. Suas palavras finais, Guilardo, Cristina. É muito bom, Alexandre, que você falou, mas eu não poderia deixar de encerrar com a historinha como nós somos crianças espirituais, né? E amanhã nós estamos convidados para o aniversário do nosso mestre. E como criança, Alexandre, eu já estou na fila da lancheira. Eu quero receber a lancheira do mestre, né? Já pensou o que vem dessa lancheira? Os docinhos da humildade, da urgência, da fraternidade, do amor ao próximo. Aprendamos a desgustar esses docinhos, que a gente vai ver a delícia que ele é depois quando a gente chegar lá no mundo de Deus. Então, eu sou o último da fila, mas eu estou lá para pegar minha lancheirinha, se Deus quiser. E ele quer. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, César Mendonça, Anderson, Francisco Paulo, Jorge, Magna, Magna, César, Jorge, Anderson, todos que estiveram conosco. E convidamos para a próxima semana estar aqui. É sempre uma alegria saber que vocês estão aí compartilhando conosco. E vamos para a nossa prece de hoje. A prece é uma prece de Emmanuel, né, que está no livro A Luz da Oração, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E diz o seguinte para nós, e vamos refletir sobre essa prece de Emmanuel. Senhor Jesus, do pesado madeiro de minha inconsciência, em que as minhas fraquezas te crucificaram, ouve-me os rogos e não me negues teu socorro constante. Vidente divino, dá-me a graça de ver os favores com que me enriquece em forma de lutas e sofrimentos. Benfeitor eterno, faze-me sentir a alegria do céu em minhas dores terrestres. Oleiro paciente, aquece a argila do meu frágil coração, para que se transforme em vaso proveitoso ao teu serviço. Sábio juiz, infunde-me respeito às leis divinas que esperam a minha regeneração para a eternidade. Companheiro atencioso, auxilia-me a ser irmão de todas as criaturas. Médico infalível, cura-me as chagas íntimas alimentadas por minha própria imprevidência. Amigo admirável, sela meus lábios para o mal e inspira-me o amor infatigável ao bem.
Mestre abnegado, não me faltes com as tuas lições de cada dia. Semeador celeste, protege a terra de minha alma contra os vermes da má vontade e da preguiça, para que eu te encontre incessantemente no trabalho que me concedeste. Senhor das bênçãos, não me relegues aos inconscientes desejos que nascem de mim e sustentam-me abençoado caminho da vida reta, em que devo negar a mim mesmo, tomar a cruz salvadora das minhas próprias obrigações e marchar a teu encontro, hoje e sempre. Que assim seja. Eita, que prece maravilhosa. Que assim seja, minha querida Cristina, meu irmão querido Guilardo. Feliz Natal para todos aqueles que nos acompanham. Feliz Natal para toda a família da Web Rádio Cristo Consolador, para todos os ouvintes que nos acompanham, todos aqueles, um Natal extraordinário para todos vocês, que a gente possa nesse Natal lembrar daquele que foi o aniversariante, né? E fazer com que os ensinos dele nos transformem a vida. Então, valeu, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um Feliz Natal para todos e que todos, desejo a todos que nessa noite possam sentir uma emoção diferente, um brilho diferente, uma iluminação diferente. E que seja feito sempre segundo a vontade de Deus. Até. Exatamente, muito bem, Cristina. E um Feliz Natal a todos, né, Alexandre? Precisamos comemorar muito esse Natal, porque ele significa a luz que veio para acabar com a nossa escuridão. Então, muito bom Natal. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.